A gente vai começar esse estudo de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, e através desse estudo nós vamos destacar alguns pontos, alguns tópicos interessantes dentro da estrutura de Romanos. A gente vai começar pelo esboço da carta. Como assim esboço? O esboço é um mapa, uma espécie de mapa de tudo que acontece dentro desse livro, dentro de cada livro da Bíblia, né? O começo da carta de Romanos é o sobrescrito, é o endereço e a saudação, que é o capítulo 1, né, do versículo 1 até o 7. É a introdução, vamos dizer assim, dessa carta de Paulo. Depois, Paulo e a igreja romana, a igreja de Roma, né, o capítulo e o versículo estão ali do lado, né, do capítulo 1 do versículo 8 até a primeira parte do versículo 16. Como a gente sabe, quando a gente coloca uma letra A do lado do versículo, é a primeira parte, e quando a gente coloca uma letra B, é a segunda parte. Depois a gente vai ter a declaração do tema da epístola, né, capítulo 1, segunda parte do versículo 16, e o versículo 17. Depois a gente vai ter a revelação da justiça, que é de Deus, somente pela fé, e a explanação de aquele que é justo pela fé, de o que é um justo que vive pela fé, né? Depois a gente vai ter a explanação de a vida prometida aos que são justos pela fé, que eles viverão, né? A vida que eles viverão. Depois a gente vai ter sobre a incredulidade dos homens e a fidelidade de Deus. Um pouco mais para frente a gente vai ter a obediência, a que são chamados os que são justos pela fé. E por último a gente vai ter a conclusão, né? Depois a gente vai ter a estrutura de Romanos. A gente vai ter alguns tópicos, nós vamos comentar alguns fatos acontecidos. Algo que vale frisar que o livro de Romanos ele foi a última carta possivelmente que Paulo escreveu na ordem cronológica de histórico, né? Ela foi provavelmente a última carta que Paulo escreveu. Mas essa carta, dentre as outras, é a carta mais completa, a carta com mais informações, e dos livros que não são os evangelhos, é o único citado nas outras cartas na Bíblia. Segundo a Pedro cita a carta de Paulo. Então ele é um livro citado pelo um outro apóstolo que atesta a autenticidade dele, né, e a veracidade desse livro. O livro de Romanos ele está relacionado diretamente com o Evangelho. Uma coisa interessante que vale a gente frisar e entender é que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não tinham sido escritos, eles não tinham sido redigidos quando Paulo escreveu essa carta. Mas, mesmo assim, por inspiração do Espírito, essa carta ela está intimamente ligada ao Evangelho, os tópicos dela. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor isso. Paulo escreveu essa carta para a igreja em Roma, por volta de 57 AD, que é o Ano Domini, ou depois de Cristo. Provavelmente ele escreveu durante a terceira viagem missionária dele, possivelmente em Corinto. A cidade de Corinto foi onde ele escreveu essa carta, possivelmente. Ele escreveu para cristão que não conhecia, para um público cristão que não conhecia, embora ele esperasse conhecê-los em breve. Ele cita isso na própria carta. E parecia ser uma igreja que sofria de tensões entre cristãos judeus e gentios. Como assim? Bom, naquele tempo a gente vê nos estudos de Atos quando alguns teólogos falam que ali apareceu pela primeira vez a palavra cristão e tudo mais. Só que quando a gente estuda um pouquinho mais a linguagem hebraica, a palavra que eles usaram ali foi a palavra messiânicos. A palavra messiânicos, subentendendo que muitos que se converteram a Cristo eram chamados de judeus messiânicos, ou simplesmente comunidades messiânicas, um pouco mais além, eles eram chamados de nazarenos, por causa de Jesus de Nazaré. Os gentios. Como é que a gente vai explicar o que é um gentil? Bom, para explicar o que é um gentil, a gente vai usar uma figura de linguagem hebraica. O que a gente vai fazer para entender melhor essa parte dos gentios? A gente vai estudar a raiz de algumas palavras que o povo falava no hebraico da época, né, com as traduções que a Bíblia ofereceu para a gente depois. Depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes naquela parte dos gentios. Versículos-chave.
alguns estudiosos acreditam que Romanos 1, 16 e 17, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas tem alguns estudiosos que acreditam que os versículos-chave, né, são os versículos 9 até o 11 de Romanos 3, que diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Aqui a gente vê de novo a diferenciação de judeus e gentios. Bom, para entender, a gente vai começar com algumas palavrinhas para o nosso vocabulário. A primeira é essa palavra aqui. É uma palavra em hebraico que a gente fala am. Am significa povo, mas significa o povo de Israel. Somente usado para o povo de Israel. O significado de am é povo. Eu comentei na segunda-feira que existe algumas camisas à venda e materiais, bottoms e etc., com a frase Am Israel Hai, que é o povo de Israel vive. Am, povo, Israel, Israel e Hai, que é vive, né? Eles ainda usam essa palavra am só para o povo de Israel, exclusividade para eles. Mas para os outros povos, eles usavam a palavra goi. A palavra goi ou goi, dependendo da região da pronúncia, né, ela também significa povo, mas os povos que não eram de Israel. Então ali tinha uma diferenciação entre o povo que fazia parte de Israel e o povo que não era parte de Israel. Quando um judeu queria falar o povo de Israel, ele falava am, quando o povo que era fora, goi. Uh, o plural da palavra goi é goim. Goim significa povos, é o plural de goi. Porém, quando a gente pega a Bíblia, que ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, porém, quando a gente pensa e estuda um pouquinho, a gente para pensar na seguinte linha de raciocínio. Uh, Jesus, Pedro, Tiago, João, esses discípulos, Paulo era um pouco à parte porque ele tinha uma cultura um pouquinho mais elevada, mas o que acontecia com eles? Eles falavam basicamente as línguas, os dialetos e os idiomas que tinham na época naquela região, o hebraico, o aramaico. Bem provável que se falassem grego não era algo fluente, vamos dizer assim. Mas então o que acontece? Esse povo, quando os evangelhos começaram a ser redigidos, porque eles não escreviam o evangelho de punho próprio, eles escreviam ditando para um escriba, porque nem todo mundo podia ter papel na época. Uma folha de papel na época custava o equivalente a um dia de trabalho. Uma folha do tamanho de uma folha A4, ela custava mais ou menos o equivalente a um dia de trabalho para a gente ter uma folha. E isso tirando as penas, né, para a escrita, que tinham que ser entalhadas ali na pontinha para as letras ficarem direitinho, e a própria tinta, que muitas vezes era feita inclusive com as cinzas que sobravam dentro das lâmpadas da época. Eles usavam aquelas cinzas para misturar com óleos e outras coisas para fazer uma tinta. E não era barato. Então não era todo mundo que tinha acesso a papel e nem todo mundo sabia escrever na época. Então os evangelhos e outros livros da Bíblia eles foram ditados para escribas que escreviam. Esses escribas eles escreviam um rascunho num bloco de argila, provavelmente. Uh, Depois eles mostravam, eles liam de novo para quem ditou, para ver se era aquilo mesmo que tinha que estar escrito. Se fosse dado ok, esses escribas pegavam aquele rascunho do texto e escreviam de novo todo ele, porém agora em papel. Por que eu quis dizer isso? Por que a gente viajou tanto nessa parte da escrita e da linguagem? Porque esse povo falava em hebraico, então eles usavam o hebraico para falar. Porém, quando a Bíblia foi escrita, ela foi passada, quando o Novo Testamento, desculpa, foi escrito, ele foi passado para o grego. Então, ali, possivelmente algumas expressões
traduzidas do hebraico para o grego, tomaram um outro significado, que é o caso da palavra gentil. Quando a gente ouve a palavra gentil hoje nas nossas Bíblias, a primeira coisa que a gente pensa é a interpretação que nós temos da Bíblia, que é o povo que não era judeu. Porém, quando a gente estuda no hebraico, a gente vê que a palavra para gentil é goim. A palavra goim é usada na Bíblia hebraica para aqueles que nós traduzimos como gentil. Ou seja, não era quem não era judeu, era quem não era do povo de Israel, quem não fazia parte do povo de Israel. A gente tendo em mente esse fato, a gente consegue entender quando a Bíblia fala que nós, que não éramos povo, ou seja, nós que não éramos não fazemos parte do Israel. Antes nós éramos gentios, nós éramos goim, nós éramos povo sem ser o povo de Israel. Fomos chamados e enxertados na videira e tomamos parte da Israel espiritual. Então nós deixamos, em palavras de ser um goim, espiritualmente falando, para virar um povo da Israel de Cristo, né? Então, esse é o significado da palavra gentil, vem de goim, de povos em hebraico. E Romanos 1, de 1 a 7. Romanos é um dos livros mais com mais conteúdo doutrinário para a gente ter de todas as cartas de Paulo. Ele é um livro completíssimo. Inclusive, dentro do livro de Romanos, existem dois versículos que são considerados os de interpretação mais complicada para estudar. É um livro muito bom de ler, ele tem tópicos para diversos segmentos de assuntos, então ele é um livro bem completo. Mas a gente vai se dedicar em 7 versículos, só para a gente ver como, a gente estudando 7 versículos agora, como o livro inteiro, a carta inteira deve ser cheia de detalhes, né? O versículo é os versículos são, desculpa, Paulo, escravo de Jesus Cristo, apóstolo pelo chamado de Deus, reservado para a obra de proclamar a mensagem de Deus, da boa nova, que ele já prometera por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido filho de Deus, com poder segundo o espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e apostolado, a fim de realizar, por amor de seu nome, a obediência da fé entre todos os gentios, aos quais pertenceis também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus, santos pelo chamado de Deus. Paz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esses 7 primeiros versículos, eles têm um destaque especial. Que destaque é esse? Eu destaquei com algumas cores diferentes aqui algumas partes dos versículos. Primeiro, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Paulo, ele se autodenomina escravo. Quando a gente vai pegar a tradução grega, tá ali, Paulo, servo de Cristo. A gente pode ver até as nossas traduções bíblicas, né? Algumas estão ali, servo. No grego, ele usou essa expressão. Quando isso chegou aos ouvidos, vamos dizer assim, do povo, cara, Paulo era um cidadão romano. Ele estava escrevendo essa carta para os romanos. O povo com maior influência política, econômica e militar da época, o povo que dominava as nações da época, um povo conquistador, um povo que tinha um poder, uma infantaria grande, um poder bélico grande, era um povo, era uma nação forte da época, e Paulo, sendo romano, fazendo parte, vamos dizer assim, desse povo romano, se intitulou servo de Cristo. Então isso já causou um choque. A primeira frase para aquele povo que estava em Roma já causou esse choque. Mas se a gente voltar, retroceder um pouquinho e falar e pensar daquela maneira que eu citei agora há pouco, no hebraico, o hebraico ele usa a expressão escravo. Antigamente a expressão escravo de Deus era um título de honra.
para um judeu. Paulo também era judeu. E escravo de Deus, tu dizer que era escravo de Deus, era um título de extrema honra, porque tu estava dizendo para os outros que tu fazia exatamente o que Deus comandasse. A direção que Deus desse, tu ia seguir na hora, porque tu estava se igualando à obediência de um escravo. Então, tu colocava o título de escravo de Deus. Porém, Paulo também ali deu uma cutucadinha nos judeus, falando que ele era escravo de Cristo, igualando a autoridade de Cristo, né? Igualando a divindade, desculpa, de Cristo com a divindade do próprio Deus, sendo eles um só. Então ele usou essa figura de linguagem para prender a atenção tanto dos gentios, vindo das culturas e da influência romana de domínio, quanto aos judeus que estavam lá, que tinham essa expressão em comum. Então ele prendeu com essa frase já a atenção do pessoal. Depois ele citou a palavra apóstolo. Não há dúvidas, como eu coloquei aqui, quando Paulo se considera o último dos apóstolos. Uh, Biblicamente falando, na época, na doutrina e cultura da época, um apóstolo era aquele que tinha tido contato com Cristo ressurreto, seja fisicamente, seja ouvindo a voz, um contato com Cristo depois de ressurreto. Esse era o pré-requisito para ser considerado apóstolo. E Paulo se intitulou mesmo não andando com Cristo, porém, no caminho de Damasco, quando Cristo falou com ele, era Cristo conversando com Saulo, com Paulo, né, depois da ressurreição. Então, ali já teve o pré-requisito para ele ser considerado um apóstolo. Depois ele fala, pelo chamado de Deus. Ou seja, o chamado é divino, o chamado veio da parte de Deus, não é uma autonomeação. Paulo não se nomeou apóstolo. Paulo foi, vamos dizer assim, ungido, dedicado, consagrado a um apóstolo por causa do chamado de Cristo. Então, o chamado de Deus, através de Cristo, cumpriu o chamado de apóstolo. Não foi uma autoproclamação, ele não se autonomeou apóstolo. Depois, reservado para a obra de proclamar a mensagem de Deus, da Boa Nova. Paulo sabe, por experiência própria, ser alguém que foi consagrado por Deus para a tarefa de propagar o Evangelho. Ele foi chamado, e uma das coisas básicas que a gente tem que saber é quando nós somos chamados para algo. Ninguém é chamado só por ser. Todo chamado tem um porquê. E o chamado de Paulo foi para proclamar a mensagem de Deus, da Boa Nova. Algumas traduções, ao invés de Boa Nova, ali está Evangelho, por causa da palavra grega para Boas Novas. Essa foi o chamado. Depois ele segue dizendo que ele já prometera por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É assim que Paulo vai atestar que o chamado e a Boa Nova, o Evangelho, lembrando sempre que os 4 evangelhos não tinham sido escritos, então sempre quando a gente ouve alguém falar de boas novas, não está falando do livro do Evangelho, mas está falando da boa nova da salvação, para atestar que a boa nova, que é Cristo, era verdadeira, ele usou os profetas. Os profetas que eram parte da cultura hebraica, né? Eles tinham a Torá, que eram os 5 primeiros livros escritos por Moisés, depois eles tinham os profetas, eles tinham os livros poéticos e eles tinham os escritos, né? Mas ele quis atestar através dos profetas, através de todas as profecias que eles fizeram a respeito do Messias. Depois ele segue dizendo, e que diz respeito a seu filho. Aqui Paulo começou a apresentar Cristo como Filho de Deus. Ali ele linkou, ele colocou o ponto-chave da palavra Cristo sendo Filho de Deus, apresentando esse novo status, possivelmente para alguns que estavam em Roma que ainda não conheciam Cristo assim, conheciam por outra maneira. Depois ele segue dizendo, nascido da estirpe de Davi. Paulo faz questão de mostrar e citar que Cristo veio da raiz de Davi.
Naquela época, os judeus ortodoxos, os clássicos, vamos dizer assim, eles tinham por fato e por certeza que o Messias tinha que ser obrigatoriamente da raiz de Davi, ele tinha que ser descendente de Davi. Porém, alguns da época já tinham abandonado esse pré-requisito por questões de interpretações proféticas. Mas Paulo, mesmo assim, quis citar. Por quê? Aquele que não acreditava nisso ia ignorar. Aquele que acreditava ia ser fisgada a atenção dele por causa disso. Segundo a carne. Quando a gente lê isso, entenda-se enquanto homem. Cristo, homem, fazia parte da raiz de Davi. Ou seja, segundo a carne, enquanto homem, ele viveu. Cristo veio vivo. Ele nasceu da estirpe de Davi, segundo a carne. Ou seja, ele nasceu em carne. Cristo nasceu. Aí ele já mostrou isso. Depois, estabelecido Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Lá em cima ele já falou que as boas novas dizem respeito ao Filho de Deus. Porém, ali ele dá mais detalhes do Filho de Deus, falando que sobre a ressurreição. Então, ali no comecinho ele mostrou que Cristo nasceu, aqui ele mostrou que Cristo ressuscitou. Então, se ele nasceu e ressuscitou, tem uma coisa aí no meio, que foi a morte, né? Para ele ter ressuscitado, ele teve que morrer. Então, nesses poucos versículos, Paulo apresentou para os romanos um Cristo que era filho de Deus, que nasceu em carne, morreu e ressuscitou pelo poder de Deus. E em pouquíssimos versículos, Paulo conseguiu sintetizar o chamado, o evangelho, as boas novas. Depois ele segue dizendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele destaca Cristo glorificado, ou seja, aí ele já falou de Cristo nascido carne, morreu, ressuscitou e foi glorificado. E tem autoridade, recebeu autoridade. Sempre lembrando que quando ele fala Cristo, a gente tem essa palavra que significa ungido. Em grego, Cristo significa ungido, que é a mesma palavra em hebraico para Mashiach. Mashiach é ungido, nós traduzimos como Messias. Messias e Cristo é exatamente a mesma palavra, porém em línguas diferentes, mas a palavra é a mesma. E ele vai apresentar, ele vai usar. Ele raramente vai usar Jesus nas cartas dele. Ele vai usar Jesus Cristo ou Cristo Jesus, para frisar a messianidade de Cristo. Depois ele segue dizendo: por quem recebemos a graça e o apostolado. A condição de apóstolo somente poderia ter sido recebida por Cristo. E depois de ressuscitado, porque era o pré-requisito para ser um apóstolo. Então, de Cristo, que Cristo? O Cristo Jesus, que é o Senhor, que ressuscitou dos mortos, que tinha nascido conforme as profecias, ele apresentou antes toda uma base para ele chegar de por que ele era apóstolo. Depois ele fala, né? A fim de realizar por amor de seu nome a obediência da fé entre todos os gentios. A finalidade do encargo, ou seja, do chamado de Paulo, é o que? Apresentar a obediência a Deus. Para dar glória a Cristo, apresentar a obediência a Deus, que consiste em quê? Na fé. A fé, ela vai tornar realidade essa obediência a Deus através dos gentios. Os gentios, lembrando que eram o quê? Os goim, ou seja, povos que não eram de Israel, ou seja, povos que não tinham a cultura monoteísta do Deus de Israel e, consequentemente, não acreditavam nos profetas de Israel e nada disso. Então, Paulo teve que apresentar essa credencial dele, dizendo que o chamado era apresentar a obediência da fé em Deus para os gentios, para aqueles que não eram povo de Israel, que não tinham uma base de conhecimento. Só que aí ele fala o seguinte: aos quais pertenceis também vós, chamados de Jesus Cristo. Peraí, ele está falando para a comunidade que estava em Roma que eles eram gentios, mesmo sendo uma comunidade. Como assim? Para que ele quis dizer isso? Os estudiosos acreditam que esse versículo ele está falando especificamente, essa parte do versículo
é uma legalidade, vamos dizer assim, que ele teve para poder pregar para Roma. Porque não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, mas ele estava pregando, doutrinando ela. Então ele quis dizer que tinha gente lá que ainda não era povo de Deus, ainda não era povo. Então ele incluiu aquela igreja entre um povo que ainda não era povo de Deus, justificando o chamado dele, que era o que está ali mais, que está antes, né? A obediência da fé entre todos os gentios. O chamado dele foi para os gentios. Então, para ele pregar para Roma, ele teve para a igreja, não, para a comunidade que estava em Roma, ele teve que englobar aquela comunidade dentro de um contexto gentílico, ou seja, dentro de um contexto dos gentios. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus, santos, pelo chamado de Deus. Aqui ele falou na cara, né, curto e grosso, para quem que ele estava escrevendo a carta, que era para quem estava em Roma. Santos. Santos, a palavra santo, no hebraico, kadosh, ela é um adjetivo usado para Deus muitas vezes, né? A gente tem, por exemplo, no tabernáculo, o lugar que é o Santo dos Santos, que no hebraico eles chamavam de Kadosh Kadoshim, ou seja, Santo Santíssimo, Santo dos Santos, né? O Kadosh Kadoshim. Uh, Era tão santo que eles repetiam a palavra duas vezes. Essa palavra santo, nesse contexto, não é a mesma santidade usada para Deus. É a palavra santo como separado para Deus. A palavra separado, ou seja, tirado de algum lugar e separado para, uh, para algo, né? Então, eles estão em Roma e eles são separados pelo chamado de Deus. Ou seja, eles foram separados por quê? Deus chamou eles. Então eles foram separados para aquilo. Eles foram tirados de um povo que não era de Israel, mas eles ainda eram aquele povo. Eles tinham que ser transladados, eles tinham que ser nacionalizados, vamos dizer assim. Eles tinham que receber aí o visto para fazer parte do povo de Deus. O cara, quando quer mudar de país e quer ter uma nacionalidade, uma dupla nacionalidade, ser nacional de outro país, ele passa por um processo. E uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é justamente conhecer o país que ele quer ir. Então, Paulo apresentou o reino para os romanos, para eles serem apresentados ao reino que agora eles fazem parte. Por isso que eles são santos, eles são separados. E o final, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Novamente ele iguala, né, a deidade, a divindade de Cristo e do próprio Deus. Graça no Novo Testamento significa o amor imerecido. Sim, ela significa graça e merecido também, mas nesse sentido ela representa o amor imerecido de Deus, revelado em Cristo, né? Para alguns estudiosos, a palavra graça é o resumo do Evangelho. Mais uma vez lembrando, Evangelho não necessariamente os 4 livros, mas Evangelho a boa nova de salvação, Cristo. Paz era a saudação comum no mundo semítico. Todos os povos semitas eles tinham alguma saudação de paz um com o outro. Um hebreu, um judeu, quando ia encontrar outro, ele falava shalom. Um árabe, na época, os descendentes de Ismael, eles olhavam para o outro e falavam salam. Hoje, na cultura semítica, né, na cultura semita, tanto dos judeus quanto dos povos árabes, um árabe, por exemplo, ele vai falar salam aleikum, a paz seja contigo. O salam ainda está ali. Um judeu, quando vai falar, ele se cumprimenta geralmente com o shalom, mas se ele quiser estender um pouquinho mais esse cumprimento, ele vai falar shalom aleikum, ou aleichem, que é basicamente o mesmo cumprimento, a paz seja contigo. Esse shalom é um cumprimento que a própria palavra ela tem um significado um pouco diferente. A palavra para graça no hebraico é chesed, se escreve com CH, mas cada vez que a gente vai falar esse CH em hebraico, nós falamos com uma vogal gutural, que a gente chama, que é aquela vogal que sai do fundo da garganta, o chesed. Vogal por quê? Porque eles chamam vogal, mesmo não tendo o som de uma vogal,
porque esse CH está seguido de uma vogal, então eles falam como vogal gutural. Chesed é a graça. E a paz é o shalom. Shalom que não necessariamente significa paz, somente paz. Ele pode significar paz, pode significar, dependendo do contexto, uma harmonia entre os que estão ali, pode significar a paz com Deus, a paz diretamente vinda de Deus, a paz com um irmão, a paz com a comunidade. É uma palavra ampla em significado. Tanto que o próprio Cristo, quando deu a instrução, disse: Vós, quando entrais em alguma cidade ou entrar em alguma casa, especificamente falando, saudai dizendo Shalom. Se essa casa não receber, ou seja, não receber o poder dessa palavra, o significado, a essência dessa palavra, saiam. E essa Shalom, que algumas traduções dizem, sairá também, sairá contigo, não ficará naquele lugar, não vai receber essa bênção, vamos dizer assim. Então, esse graça e paz, depois de um tempo, acabou se tornando meio que uma saudação paulina, ou seja, algo de Paulo. Algumas igrejas ainda hoje, que seguem uma doutrina mais voltada a essa linha, eles usam graça e paz para cumprimentar. Eles se cumprimentam dizendo graça e paz. Alguns freis franciscanos, se eu não me engano, também usam a saudação graça e paz para se cumprimentar. Beleza. Para a gente encerrar, qual vai ser a minha dica de leitura? Minha dica é ler um capítulo da carta aos Romanos por dia. Eu vou. Nós que estamos aqui nesse grupo do WhatsApp, a gente vai fazer o quê? A gente vai anotar, se tiver alguma dúvida nesses capítulos que a gente leu, e mandar no grupo. E aí, para as próximas lições, a gente vai estudando junto essas dúvidas. Eu não estou dizendo com isso, já falei segunda-feira, que eu não sou o detentor de todas as respostas. Vocês não vão colocar uma pergunta lá e eu vou responder na hora. Então, eu vou estudar, vou pesquisar a respeito de algumas dessas perguntas para a gente poder estudar junto e ter esse conhecimento junto, porque às vezes pode ser uma pergunta que vocês vão fazer eu estudando para dar essa resposta, posso aprender muita coisa também. Então, eu por estar dando esses estudos, não significa que eu estou em posição superior a nenhum de vocês que estão recebendo esse estudo, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem, mandem lá que a gente vai estudar isso junto. Beleza, pessoal? Então, era isso. A gente se vê na segunda-feira. Vão ser todas as segundas-feiras às 8 horas. Ok? A duração é por volta de uns 45 minutos a lição. Por que tão curto? Para não ficar maçante. Às vezes fica cansativo, então a gente usa esse tempinho mais curto para a gente poder ter um tempo um pouquinho mais dedicado só para isso, sem assuntos paralelos, mais voltado para isso. Beleza? Então, era isso, pessoal. Até a próxima, que o Senhor abençoe. Até!